Espero que tenham tido aí um ótimo final de semana. Beleza, então. Bom, qual que é a intenção, né, da aula de hoje? Né? A gente poder fazer projeto, né, de um contador síncrono. Né? E a ideia é que esse contador síncrono possa contar aí qualquer contagem. Né? Então, que a gente quiser, ele possa contar. Né? Então, essa aqui é a ideia aí. Tá bom? E, bom, o que a gente colocou aí é que eu quero que ele conte aí, ó, essa sequência, né? 0, 1, 2, 3, 4, aí volte para 0, 1, 2, 3, 4, volte para 0. Aí eu vou estar sobrando aí os estados 5, 6 e 7. Né? Ele vai estar sobrando os estados 5, 6 e 7. E eu vou obrigatoriamente fazer com que esses estados que estão sobrando, eu vou mandar eles para o estado 0. Tá? Para quê? Para que eu não tenha nenhuma possibilidade, por exemplo, de ele ficar num loop infinito aí, por exemplo, né, fazer uma outra contagem paralela, do tipo 6, 7, 8, 5, 6 e 7, 5, 6 e 7, né, e ele entre num loop aí paralelo aí. Não, eu quero que ele conte de 0 a 4, e se ele entrar em qualquer outra possibilidade, ele pode entrar para 0 a 4. Como nós temos, né, o 0, 0, 0 aqui, tudo na nossa contagem inicial, se a gente tiver um botãozinho de reset, a gente até pode colocar esses estados aqui, 5, 6 e 7, né, o estado 5, o estado 6 e o estado 7, a gente até pode colocar eles numa condição, né, em que don't care, né, não me importa. Por quê? Porque aí, se eu pressionar o reset, eu obrigatoriamente forço ele ir para o estado 000 e aí obrigatoriamente ele entra na minha contagem. Tá? Então, ele dá para escapar aí de uma possível, né, colocação aí dele entrar num loop aí infinito. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: quantos flip-flops eu vou precisar ter? Né? Quantos flip-flops eu vou ter? Então, isso vai depender aqui do número de estados. Quantos estados eu tenho? Quantas bolinhas eu tenho ali? Boa noite. 8, né? Facinho contar, tá? Eu tenho 8. Né? Então, vamos lá. Eu tenho 8 estados ali. Né? Esses 8 estados é 2 elevado a quanto? 8 é 2 elevado a quanto? 3. 3, né? Elevado ao cubo. Por que, professor, elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, né? 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8. Sim. Professor, eu não tô entendendo a sequência aí, por exemplo, se eu fiz essa seta aí, 110, 111 e tal. Eu não entendi essa sequência. Se eu ver, né, que tá foda, daqui a pouco eu tô procurando um psiquiatra, professor. Tá foda, o Miro tá internado, meu. O cara da aula. Jovem. Isso aqui é simplesmente a sequência que eu quero que conte. Eu quero que conte assim. Meu projeto do meu contador é, olha, eu quero que conte de 0 a 4, né? 000, 001 é 1, 010 que é 2, 01 que é 3, aí 100 que é 4 e volte para 0. Ele vai contar de 0 a 4 e os outros estados, né? 101, 110 e 11, que é 5, 6 e 7, eles obrigatoriamente vão ser enviados para o estado 0. Certo. Tudo bem? Aí a pergunta: quantos estados eu tenho? O pessoal conta as bolinhas, 8 estados. 8 é 2 elevado a 3. E aí esse 3 aqui me indica que eu vou ter que ter 3 flip-flops. Ok? Ô, professor, tirar uma dúvida. Pode falar.
Esse desenho aí tem alguma coisa a ver em relação a, tipo, quando tiver em 0, vai para 1, depois vai para 2, vai para 3, vai para 4. Exato. Aí vai voltar para 0 de novo? Exato. Aí vai para 111, volta para 0, vai para... Não. A seta de 000, ela vai para 001. Tudo bem? Se por acaso eu estiver no estado 111, o estado futuro dele é 000. Professor, a seta já está no sentido já do caminho, né? Exatamente. A seta está apontando o caminho que eu quero. Entendeu? Tá? A seta está apontando o caminho que eu quero. Bom, então, já sei que eu vou precisar de 3 flip-flops. Então, a sequência sempre é essa. Professor, e se der um número a menos? Vamos supor que você queira fazer um contador decimal. Aí você só conta 10 estados. Então, 10, né, você vai ter que olhar. Pô, 2 ao cubo é 8. Não dá para ter 10 estados. Então, próximo estado, 2 a 4 é 16. Então, você vai ter que usar 4 flip-flops. Tá bom? Agora, eu quero fazer uma tabelinha aqui, que é uma tabelinha de transição. Não quero uma tabelinha de transição. Eu quero saber como é que a gente vai fazer aqui para, tendo o estado atual, como é que eu chego no estado futuro. Então, olha só. Então, eu vou sair da tabelinha do JK para chegar nessa tabelinha aqui. Tá? Então, essa tabelinha aqui que vai ser importante para a gente usar no projeto. Né? Então, aqui vai dizer o que eu vou ter que ter em J e em K para que haja essa transição. Então, qual transição que eu quero? A primeira aqui. Ó. Eu estou no estado 0 e vou para o estado 0. Então, se você olhar nessa tabelinha do lado esquerdo, que é a tabelinha do JK, você vai perceber o seguinte, que você vai ter sempre duas condições em que isso pode acontecer. Né? Então, se eu estou no estado 0 e vou para o estado 0, a minha pergunta é, você mantém ou você inverte? O estado atual é 0 e o futuro é 0. Eu mantenho ou eu inverto? Faz o inverso. Mantenho, né? Ó, eu mantenho, né? Ó, então é essa linha aqui. Por que não é o inverso? Porque de 0 iria para 1. Se o estado atual é 0 e eu faço a inversão aqui, ó, ele vai para 1. Tá? Agora, nas duas linhas do centro, eu quero que o estado futuro seja 0. Então, eu mando para 0 ou eu mando para 1? Então, ó, o estado futuro tem que ser 0. Aí eu posso mandar para 0, olhando só as duas linhas do meio. Posso mandar para 0 ou posso mandar para 1. E aí, a gente manda para 0 ou manda para 1? Manda para 0. É isso aí, ó. Tá? Então, são as minhas duas condições. E que, estando em 0, o futuro dele vai ser 0. Então, são essas duas linhas aqui. Né? Então, ou eu mantenho, ou eu mando para 0. Olhando as duas linhas, quem que está igual, o J ou o K? J. J, né? Então, se eu garantir que o J é 0, tanto faz o valor de K. Pode ser 0, pode ser 1, mas para que eu garanta uma transição de 0 para 0, eu tenho que ter um 0 aqui no J. O K, poucas. Se o K for 0, ele vai manter. Se o K for 1, ele vai mandar a 0. Ok, essa primeira linha. Entenderam aí? Nós vamos fazer mais uma aqui. Eu sei que a coisa não é mais, né? Então, agora, a pergunta é a mesma. Só que agora, na segunda linha, o que acontece? O estado atual é 0. E o estado futuro é 1. O estado atual é 0, o estado futuro é 1. Na primeira e última linha, eu mantenho o estado ou eu inverto o estado? De 0 para 1. Mantém ou inverte? Inverte. Inverte, né? Tem que inverter. Se ele está em 0, inverte porque ele está indo para 1. Agora, olhando as duas
estado atual é 0 e o que eu desejo é 1. Eu mando ele para 0 ou mando ele para 1? Para 1. Para 1, né? Se eu mandar ele para 1, eu garanto que o estado futuro dele é 1. Então, olhando essas duas últimas linhas aí que a gente grifou aí, o que é importante? O J ou o K? O J. O J, né? E o J tem que ser 1, né? O J, se eu garantir que o J seja 1, tanto faz o que eu vou colocar no K aqui, que eu garanto que a minha condição vai de 0 para 1. Tá? Então vai de 0 para 1. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Professor, não estou entendendo, não. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu preciso saber, né? Eu estou montando aqui essa tabelinha. Né? E o que diz essa tabelinha? Uma tabelinha de transição. Olha, esse Q aqui é o estado em que o flip-flop se encontra. Ou seja, ele está em 0 ou está em 1. O estado dele pode ser 0, pode ser 1, são as duas condições que eu tenho. A segunda linha é o estado futuro, o estado para qual eu desejo enviar esse cara. Né? No caso aí, ó, a primeira linha, ele estava em 0 e eu quero mandar ele para 0. Na segunda linha, ele estava em 0 e eu quero mandar ele para 1. Na terceira linha, o estado dele atual, então, se eu pegar essa flip-flop, ele está em 1. Então, vou pegar lá o meu JK. Né? Tem lá a entrada de clock dele, etc. Tal. E eu sei que a saída aqui, né, nesse instante, está em 1. Só que quando eu colocar aqui, quando eu der o meu clock, o que eu quero? Eu quero que esse cara vá a 0. Então, isso é o que está acontecendo aqui nessa linha. Tá? Então, essa terceira linha aqui dessa transição é o seguinte, olha, eu preciso saber o que eu vou colocar aqui em J e K, para que, estando a minha saída em 1, ela no futuro, depois do clock, ela vai para 0. Essa aqui é a condição. Eu entendi essa parte, professor. Ah, legal. Tá ótimo. Então, vamos mandar mais uma. Né? Vou mandar mais uma, vamos ver se a gente entende aqui. Ó. Então, ó, eu quero ir de 1 para 0. Tá? De 1 para 0. Então, sempre eu vou colocar ou aqui nessas duas externas, ou nessas duas aqui no meio. Né? Então, sempre vou ter uma dessas duas aí. Tá? De 1 para 0, olhando as linhas externas aqui onde estão as setas, eu vou manter o estado ou eu vou inverter o estado? O senhor quer ir para 0? Estou em 1, ó, estou em 1 e quero ir para 0. Então, olhando a primeira e última linha, de 1 para 0 a gente mantém ou a gente inverte? Mantém. Não. O estado atual é 1. Inverte, Ah, não. Inverte. Inverte. Né? Então, essa última linha aqui, né? Ó, eu vou gravar ela aqui. Ó. Essa última linha aqui que eu quero. Bom, agora, das linhas onde tem a bolinha. Então, lembra aqui, ó. Eu quero mandar para 0. Né? O estado é 1, eu quero mandar para 0. Para mim mandar para 0, olhando as bolinhas lá, eu mando, eu fico em 0 ou em 1? É a primeira, a segunda linha ou a terceira linha? A segunda. Isso, exatamente. Eu tenho que mandar ela para 0. É isso. Agora, olhando essas duas que a gente grifou, ó, o J é 0 e 1. Ele está mudando. Não tá? O J não muda de 0 para 1. Tanto faz o que eu colocar em J aqui. O importante é que o meu K, ó, tá vendo o K aqui, ó? Ele nessas linhas que a gente escolheu aqui, ó, ele é 1 e 1 aqui embaixo. Então, o importante é que o K se mantenha em 1. Ok? Ok, professor. Então vamos fazer mais uma, né?
estou em 1. E vou colocar alguma coisa em J e K para que ele permaneça em 1. Tá? Ele permaneça em 1. Então, olhando aí, né, essas duas linhas aí, né, a primeira e a última, a gente permanece ou a gente inverte? Na lógica tem que inverter, né? Ó, eu estou em 1 e vou para 1. Estado futuro Ah, não. Não. Aí permanece. a gente tem que manter, né? Mantém. Então a gente mantém aqui, ó. Então essa aqui é a que a gente precisa. Opa! Essa última agora, Maurício? Peraí, então. Ó, qual é a condição que eu quero? Então, está em 1. Está em 1. Isso está dizendo, ó. Q é 1. Qual que é o estado futuro? Qual que é o QL? Qual que é o estado futuro? Ó? O estado futuro é 1. Então eu vou de 1 para 1. É a minha pergunta. Olhando aqui, a primeira linha ou a última linha, de 1 para 1, mantém ou inverte? De 1 para 1, mantém ou inverte? Mas você fica saindo nessa bosta, caralho. Oi, Adenaldo, desculpa. Ei, o homem tá nervoso aí, hein? Eu acho que ele não tava falando com o senhor, não, professor. Desculpa aí, professor. Tava falando aqui comigo, aqui mesmo, que saiu da tela. Vamos lá. Aí o pessoal, Ah, de 1 para 1 aqui, a gente mantém. É isso? Concordam aí? Marcelo, Maurício, né? O pessoal que estava na dúvida aí. De 1 para 1 mantém, né? Então em 1, manda para 1, não vai inverter, não. Vai manter, não é isso? Beleza, né? Professor, só uma perguntinha. O senhor pega o número do Zé, do J e do K, né? E joga na entrada do flip-flop, né? J do K, né? Para saber a saída. Agora, Sempre na linha, sempre em linear, né? o que você quer dizer com linear? Linear é uma reta que é tipo assim, 0 e K reto. Não pega um em cima e um embaixo, ou pega um embaixo e em cima. Não, agora, por exemplo, você vai ver que vai estar pro lado, né? Vai estar soltado. Então, ó. Agora, nas bolinhas, eu mando para 0 ou mando para 1? Foi isso aí que eu perguntei para você. É Você pra um. pegou 0 e 1. Não, Depois o eu estado perguntei. futuro é 1. um. Então, ó, se o estado futuro é 1, né, ó, o estado futuro é 1. Então eu tenho que mandar para 1, ou seja, olha lá, ó, essa linha aqui, né? Ó. Tá vendo que não está linear, está pro lado aqui, é isso que você queria falar? Aí o senhor pegou 0 em cima e 1 embaixo. Então, ó, Por isso que eu olhando perguntei. aqui, ó, você vê que o J mudou, né? Nada. Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos lá, então. Olha só. Na primeira linha da tabela de transição, o que acontece? Ó, o meu flip-flop ele está em 0. Né? Então, o estado dele atual, né? O que em que se encontra é 0. Qual que é o futuro? O que eu preciso dele? Né? Eu preciso que ele saia do estado Q e vá para o estado futuro. Qual é o estado futuro que eu tenho na primeira linha? O estado futuro é 0. Aqui tudo bem. Isso você está entendendo. Então, essa tabela de transição que eu vou montar é justamente para saber isso. O que
eu tenho que colocar em J e K para que eu consiga esse futuro? Porque olha só, vamos supor, qual que é a ideia aqui? Eu estou no estado 000. Então eu estou no estado 000. O que eu quero que esse cara faça? Eu quero que ele vá para 001. Eu quero que ele avance para a próxima contagem, que é 001. Para que ele faça, ele saia do estado 000 e vá para o estado 001, eu vou ter que fazer o que com esses flip-flops? Então eu tenho um flip-flop que vai ter que transitar de 0 para 1. E eu tenho dois flip-flops que vão ter que permanecer em 0. Para mim fazer isso, eu tenho que saber o que eu vou colocar na entrada J e na entrada K para que isso ocorra. Tudo bem? Então, essa tabelinha vai servir justamente para isso. Tudo bem? Ok. Então, nessa tabelinha aqui, ó, eu tenho sempre duas possibilidades para fazer isso utilizando o JK. Quais são as possibilidades que eu tenho? As possibilidades que eu tenho são ou mantém ou inverte, ou manda para 0 ou manda para 1. Né? Então, eu tenho duas possibilidades. Então, a possibilidade que eu tenho, ou eu mantenho, ou eu inverto a condição. E a outra possibilidade é, vou colocar aqui, manda 0, manda 1. Então, essas são as duas colocações que eu coloco, que a gente consegue. Tá bom? Na primeira linha, eu estou na condição 0 e o meu futuro é 0. É justamente está aqui, 2, 0. E vou mandar para 0. Olhando as linhas em rosa, né, que eu grifei em rosa, que é a primeira e a última, o que eu devo fazer? De 0 para 0, eu mantenho ou eu inverto? Mantém. Mantém, né? Então eu mantenho. Ó. Então eu tenho que usar essa primeira linha aqui, eu mantenho. Beleza? Todo mundo conseguiu ver isso? De 0 para 0 eu não tenho uma inversão. De 0 para 0 eu mantenho. Tá? Então, entre as linhas rosas, tá? É a primeira que eu vou ficar. Agora, de 0 para 0, meu futuro é 0. Né? Então, a pergunta, olhando para as linhas verdes, eu mando a 0 ou eu mando a 1? Eu mando o meu flip-flop para 0 ou eu mando o meu flip-flop para 1? Manda para 0. Para 0, exatamente. Então, aqui, ó. Essas duas linhas aqui, ó. Né? Essas duas linhas aqui. Agora, olhando as entradas, que é o que me interessa, são as entradas. Né? São as minhas entradas. Interessa o que tem no K? Não, né? Porque o K é 0 em cima, 0 embaixo, 1 embaixo. O K está variando. Então, o K para mim, ó, tanto faz. Desde que eu mantenha o 0, se eu fizer o J igual a 0, se o J for igual a 0, concorda que eu vou sair ou na primeira linha ou na segunda linha? São as linhas que eu grifei em amarelo aqui. Quem não viu isso? O importante é que o J seja 0. Tá? Se o J for 0, ó, se o J for 0, eu estou nas minhas duas primeiras linhas, que é o que importa. Beleza? É o J que manda, né, professor? Nessa condição, o J é que manda. Tá? Beleza. Vamos fazer mais uma aqui. Professor, o J manda porque na linha dele é o 00, né? Você olha para o J, ele quer. Se eu colocar o J em 0, ou ele cai na linha de cima, que é a linha de mantém, ou ele cai na linha de baixo, que é o manda 0. Para mim, tanto faz. Qualquer uma das linhas, para mim, satisfaz a ida de 0 para 0. Concorda? Sim, concordo. Então, beleza. Por isso que o meu J é igual a 0, que é o importante. Beleza. Vamos para a segunda linha. Na segunda linha,
o estado atual é 0. E o futuro é 1, ou seja, ele está em 0. E eu quero que ele vá a 1. Né? Então, de 0 para 1. Vai de 0 para 1. De 0 para 1, olhando as linhas rosas, ele mantém ou ele inverte? Então, na primeira linha mantém, na última linha ele inverte. Eu vou na primeira linha ou na última? Tem que inverter, Na última. né? De 0 para 1 inverte, né? Mas na última, né, professor? Exatamente, ó. Vou grifar o último aqui, ó. Então, essa é importante pra gente. Ele inverte, né? Ele está em 0, foi para 1, inverteu o estado. Né? Inverteu o estado. Agora, olhando as duas linhas no meio, eu estou em 0 e quero ir para 1. Eu mando para 0 ou eu mando para 1? Olhando as duas linhas do meio, ele manda para 0 ou manda para 1? Manda para 1, professor? Só para mim ver se eu estou entendendo isso aí. Tem que mandar para 1, né? O estado futuro que eu desejo é 1. Né? O estado futuro que eu desejo é 1. Então eu tenho que mandar para 1. Tá? Resumo da ópera. Olha as duas linhas aqui. Para mim cair nessas duas linhas. Importa o K? Não, porque ele está variando. Se o J for 1, eu te garanto que ele vai cair numa dessas duas linhas aí. Ou ele vai a 1 ou ele inverte. Né? E o K? Se tiver no K, se ele for 0, se for 1, tanto faz. Se eu garantir que o J seja 1, beleza, esse cara vai para frente. Tá? Vai de 0, vai para 1. Beleza? Tranquilidade? Ok, então. Vou fazer mais um. Ó. Praticar mais, professor. Vamos praticar mais umas duas aí. Essas duas é o que eu tenho, né? Vamos lá, então. Então, ó. O que me diz a próxima linha? A próxima linha de 1 para 0. Então, de 1 para 0, o que acontece? Ixi, esqueci de apagar um cara. Professor, esse conceito aí que o senhor está explicando é a mesma coisa da aula anterior, né? Só que na aula anterior, o que acontece? A gente não fez projeto, né? A gente acabou pegando alguns circuitos prontos, analisando eles prontos, né? Mas a gente não projetou nada. Aquele formato foi mais fácil de absorver. Mas assim, aquilo lá já está pronto. E eu vou informar o quê? Eu vou formar engenheiros que fazem projeto. Ou seja, eu quero que vocês projetem para mim o circuitinho. Beleza, professor. Então, essa que é a ideia. A ideia é que ele faça esse projeto aí. Tá? Então, ó, estou em 1. E o futuro é 0. Estou em 1 e o futuro é 0. Então, ele está em 1. E aí o meu que futuro é 0. Tá? O meu que futuro é 0. Aí a minha pergunta, olhando lá pra, né, na tabelinha do JK, nas linhas rosinhas lá, né, na primeira e na última, de 1 para 0, mantém ou inverte? De 1 para 0. Inverte. Inverte, né? Inverte, olha lá. Pode ir falando alto ali, ó. Inverte. Então tá aqui, ó. Tá gravado. Eu vou precisar inverter aqui. Né? Então a última linha é a linha que me interessa. Agora, das duas linhas em verde, de 1 para 0, você manda para 1 ou você manda para 0? É a segunda linha ou é a terceira? Olhando as linhas em verde aqui, você manda para 1 ou manda para 0? Veja que eu estou na linha de 1 para 0. Manda para 1. Manda para 0. Tem que mandar para 0, né? O futuro é 0, ó. Quero que o futuro seja 0, ó. Então eu tenho que mandar para 0. Concorda? Beleza? Mandar para 0. Mandar para 0. Então essa linha aí. Beleza? Olha então as duas linhas que estão aqui gravadas em amarelo. O que importa pra gente? Olha lá, o José
coladas em amarelo? Não, né? O meu J aqui, ó. Na primeira linha amarela ele é 0. Na última linha amarela aqui ele é 1. Ele inverteu, ou seja, tanto faz o que tiver no J. Se o K for 1, eu caio numa dessas duas linhas. Concorda? O K aqui tem que ser 1. Professor, a linha do K foi válida por causa que os dois resultados é 1, correto? Isso, ó. Você olhou aqui, ó. O K é 1. Olhou a linha de baixo, o K também é 1. Então, se o K for 1, ou ele cai aqui na segunda linha, ou ele cai na última linha. É o que importa. Eu quero que ele caia ou na segunda linha ou na última. Para fazer isso, para acontecer isso, o K tem que ser 1. Beleza. Agora eu vou passar para a nossa última linha aí, né? Onde que acontece? O nosso estado atual é 1. E o futuro que eu desejo para ele é 1 também. Então, ele está em 1 e o futuro é 1. Né? Então, eu estou andando em 1, eu quero que o futuro se mantenha em 1. Olhando aqui para a minha tabelinha do JK original, as linhas rosinhas aí, fazem rosinha. Eu mantenho o estado de 1 para 1 ou eu inverto o estado quando vai de 1 para 1? Mantém. Mantém, né? De 1 para 1 eu tenho que manter, ó. Então é essa primeira linha aqui. Ok? Tranquilo, turma? Ok. Olhando as duas linhas do meio, ou seja, essas duas linhas aqui que estão em verde, né? Essas duas linhas que estão em verde aqui, as duas linhas do meio. De 1 para 1, eu mando para 0 ou eu mando para 1? Para 1. Mando para 1, né? Ó. Vou mandar para 1. Essa terceira linha aqui, onde a gente manda para 1. Tá? Beleza, é isso aí, ó. Olhando as duas linhas, para mim cair numa dessas duas linhas aqui, quem é que importa? É o K. O K, né? E o K importa, para que ele caia nessas duas linhas, o K tem que ser quanto? 1. Ó, 0. Zero. nessa primeira linha ele é 0 e na última linha ele é 0. Né? Então, ó, tem que ser 0. Né? E o J? Importa o valor do J? Não, né? Tanto faz o valor do J. Né? Então, X.